pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, possa estar conosco. Seja muito bem-vindo ao meu canal e você está na série Meditações. Nós estamos no capítulo 14 de Provérbios. Quem está acompanhando sabe que todos os dias do mês nós estamos lendo cada dia um capítulo e já chegamos ao capítulo 14. Creio que, como eu, você tem sido muito abençoado, enriquecido com esse conteúdo, porque sabemos que a palavra do Senhor é a própria, a Bíblia, né? É a própria palavra do Senhor falando conosco todos os dias. E como já dizia um grande pregador, a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Então Deus abençoe poderosamente a sua vida e que cada dia mais possamos crescer em graça e conhecimento do Senhor. E vamos para a nossa leitura. Hoje eu escolhi alguns versículos aqui do livro de Provérbios, lembrando, né, que nós lemos todos os capítulos inteiro, tá bom? Então você não esqueça de fazer a sua leitura, porque Deus quer falar muito mais com você. O versículo que eu escolhi é o versículo 12, o 26 e o 27. 12. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O 26. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas de morte. Olha que palavra mais linda, né? Aqui no capítulo 14 de Provérbios, são vários conselhos que Salomão está trazendo, deixando escrito para nós, e muitos conselhos que nós podemos usar na nossa vida diária, prática, e sermos abençoados. Talvez vocês conheçam muito bem o versículo primeiro, que é: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as suas próprias mãos. Eu poderia ter escolhido esse versículo, mas o Senhor tocou fortemente nesses que nós lemos e é sobre eles que eu quero meditar nesta manhã. Bom, o versículo 12 vai dizer que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim é perdição. Quantas vezes na nossa caminhada de vida nós tomamos algum caminho que aos nossos olhos parecia incrível, ofertas que pareciam ser irrecusáveis, momentos da nossa vida que nós dissemos não podemos perder, né? E aí, sem a orientação divina, sem realizarmos as nossas orações, pedimos orientação do Todo-Poderoso, nós mergulhamos de cabeça e lá na frente nós vimos que não era tão bom aquele caminho que nós tomamos, né? Se nós formos dizer aqui quantas vezes, seriam inúmeras. Até mesmo Salomão, quem escreveu esses versículos, ele teve momentos na vida dele em que ele achou que um caminho era bom, era perfeito, era reto, mas o fim trouxe grande prejuízo para ele e para o seu reino. Um desses caminhos que ele escolheu errado foi fazer aliança com vários povos. Então, para parar as guerras, ele começou a fazer alianças com vários povos e cada vez que ele fazia uma aliança, ele se casava com uma princesa e trazia a princesa ali para morar com ele em Israel. Aí o que acontecia? Essas princesas acabavam também trazendo deuses estranhos para dentro de sua casa, né? E ali Salomão começou então a não se importar com aqueles deuses estranhos, né? E aí ele teve um grande prejuízo por este motivo, de permitir que outros deuses fossem adorados ali na sua casa. Outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês também é de uma família, né? Uma família que teve um fim assim, não um fim, né? Que teve um momento da sua vida bem difícil e o caminho deles de início pareceu perfeito, pareceu maravilhoso, mas o fim levava à perdição. Por que eu estou trazendo estes exemplos nessa manhã? Porque o Espírito Santo ele quer falar comigo e com você, para que antes de você tomar uma decisão, antes de você tomar um caminho, que você peça a Deus, que você ore, que você fale: Senhor, qual caminho eu devo tomar? Porque o Senhor, ele conhece além da curva, né? Ele sabe todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas. Então nós precisamos confiar nas mãos poderosas do Senhor e em todas as nossas decisões durante esse dia, desse mês, desse ano, você possa dizer: Senhor, qual é o melhor caminho? Qual é a melhor decisão? A outra história que eu quero contar para vocês como exemplo para que possa ficar gravado esse versículo no na nossa mente, no nosso coração nesse dia, é uma história que se encontra no livro de Ruth. E no capítulo 1 vai dizer assim: Elimeleque e sua família em Moabe. No tempo em que Israel era governado por juízes,
houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judeia, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e de sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Então, essa família, chegou um momento da sua vida, como diversas vezes nas nossas vidas também, nós nos encontramos em alguns caminhos que precisamos tomar alguma decisão. E Elimeleque, o pai dessa família, tomou a decisão de pegar toda a sua família, porque o seu país estava passando um período ali de seca, de fome, e foi até um outro país chamado Moabe. Então, Elimeleque pegou a sua esposa Noemi, seu filho Malom e Quilion, e foi para essa terra distante. Passando algum tempo, a Bíblia nos conta que Elimeleque faleceu. Então, Noemi ficou viúva num país distante, num país que não era o seu. Logo, depois de algum tempo, Quilion e Malom também faleceram. Eles haviam se casado. Noemi tinha suas noras, Ruth e Orfa. E aí o que aconteceu? Passado ali 10 anos, os filhos de Noemi faleceram também. Agora ela estava num país distante, viúva e sem filhos. E aí ela viu uma situação em que fugia o controle dela e ela teve que tomar uma decisão. E ela falou, vou voltar para minha terra, porque lá está a minha família, está o meu povo. E ela então chama ali as suas 2 noras e fala, olha, podem voltar para suas casas, Vocês agora são viúvas, eu não tenho filhos, não tenho idade mais para gerar filhos para que vocês sejam esposas, então vocês estão liberadas. Então, Noemi precisou tomar essa decisão. Mas o que é o ponto de partida que eu gostaria de mencionar nesta manhã? É a respeito de decisões que nós temos que tomar. Elimeleque tomou essa decisão de ir para este país, Mas aos seus olhos parecia muito bom, parecia muito certo, parecia tudo bem. Mas, infelizmente, naquele país distante, ele veio a falecer, os seus 2 filhos vieram a falecer e a sua esposa ficou ali sozinha. Depois teve que tomar uma decisão também de voltar para sua terra e Deus honrou ela poderosamente ali através da sua nora Ruth, que mesmo a sua sogra dizendo pode ir embora, ela decidiu acompanhar a sua sogra. E ela foi então para o povo de Israel e ali Deus restituiu, uma vida digna, uma vida justa, onde elas tiveram ali, como se sustentar. A história é muito linda, eu convido vocês a lerem também o livro de Ruth. Mas o ponto de partida é as nossas decisões. Precisamos tomar decisões que nos levem para mais perto de Deus, para mais perto da vontade, do centro de Deus, Que Deus esteja no centro das nossas vontades. Quando eu era mais moça, eu costumava dizer assim, Senhor, rasga os meus planos e coloca os seus planos na minha vida. E quantas decisões eu tomei que me levaram para longe dos planos de Deus. Por isso, nós precisamos sempre estar fazendo um momento de meditação e voltar os nossos caminhos para Deus, porque às vezes aquilo que nós achamos que é bom não é, e Deus sabe o futuro, então nós precisamos ouvir a voz de Deus falando no nosso coração e tomamos caminhos justos, caminhos retos. Outro exemplo que eu gostaria aqui também de deixar para vocês, muito conhecido no nosso meio, é o exemplo de Ananias e Safira. Então, havia um momento ali, do início da igreja, onde as pessoas viviam em comunidades, então eles tinham tudo em comum. Então, eles pegavam ali as suas terras, as suas coisas, vendiam, depositavam aos pés dos apóstolos e viviam ali em comunidade. E não tinha falta de nada para ninguém, A Bíblia nos conta desta forma. E Ananias e Safira, eles decidiram, era um casal, e eles decidiram no seu coração, ou seja, eles escolheram um caminho que não era bom, um caminho que não era perfeito. Eles escolheram vender os seus bens e mentir para os apóstolos. O problema não foi eles darem um valor mais baixo, pela venda ali dos seus campos, de forma alguma. Era deles, eles podiam vender e fazer o que eles quisessem, mas eles decidiram vender por um preço e falar para os apóstolos que venderam por outro preço. Não tinha problema se Ananias e Safira chegassem e falassem a verdade. Olha, nós vendemos essa propriedade e eu vou dar esse tanto aqui para a comunidade. Mas eles mentiram, eles escolheram o caminho da mentira, eles escolheram o caminho do engano, eles escolheram o caminho da vaidade. Então eles decidiram que iriam mentir
apóstolos. E chegando ali, né, para entregar aquela quantia para os apóstolos, eles disseram que tinham vendido por aquele preço, mentindo. Aí Deus revelou, o Espírito Santo revelou ali para os apóstolos e infelizmente, quando o apóstolo perguntou para Ananias, olha, por quanto que você vendeu? E ele disse, por este tanto. E aí, né, Deus revelou ali naquele momento, já tinha revelado para o apóstolo, e ali revelou então para Ananias que Deus não se agradou do caminho que ele tinha tomado, e infelizmente aquele homem morreu. Assim, a mesma chance Safira teve de dizer a verdade. O apóstolo chegou e perguntou para ela, né, para ela falar a verdade, mas ela também escolheu o caminho da mentira, o caminho do engano, como ela havia ali combinado com o seu marido, e ela também morreu. Foi tomada essa decisão, né? Os dois tomaram essa decisão e o fim foi a perdição, a morte, literalmente. Então, hoje o Espírito Santo ele nos convida para que nós possamos parar, meditar, ouvir a voz de Deus, para que nós possamos tomar caminhos que nos levem para o centro da vontade de Deus. E para fechar a nossa meditação, o versículo 26 e 27, que vai falar que o temor do Senhor é apoio e também segurança para sua família. Então, você temer a Deus, ou seja, querer fazer a vontade de Deus. Aqui no versículo 26, que vai falar que o temor do Senhor encontra um forte apoio e também segurança para sua família. Então, viver no temor do Senhor, nós encontramos a segurança que nós tanto queremos, que nós tanto pedimos, né? Aquela que o homem, os governantes, os reis não podem nos dar. Mas o Senhor nos dá a segurança, a tranquilidade, a paz, o cuidado, né? E no versículo 27 diz que Ele é uma fonte de vida e nos ajuda a evitar armadilhas de morte. Então, se nós buscarmos essa fonte de vida, Ele vai nos livrar do caminho de armadilhas de morte. Deus abençoe muito a sua vida. Eu espero que, como eu, você também tenha sido muito edificado. Guarde no seu coração, não faz sentido a gente apenas comentar aqui, ler a palavra e não colocar em prática. Então eu te convido, coloque em prática hoje aquilo que nós estamos meditando. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar e colocar ali a notificação para que você receba toda vez que eu colocar um vídeo novo. E Deus abençoe muito e poderosamente a sua vida. Fiquem com Deus e até mais, se Deus assim nos permitir.